Muito bem, estamos de volta para continuarmos o estudo da disciplina de conhecimentos específicos para o próximo concurso da Polícia Penal do Ceará. Nós estamos tratando do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará, Lei 9826/74. Então nós, sem perca de tempo, já vamos aqui para a tela para continuarmos aqui o estudo da lei. No último bloco, nós paramos aí dentro do contexto do estágio probatório, falamos do exercício funcional, estágio probatório, falamos um pouco da avaliação especial de desempenho, falamos um pouco da questão lá da estabilidade. Então, nós vamos aqui começar este bloco ainda falando do estágio probatório, que é o triênio, é só para a gente lembrar. Triênio, período de 3 anos de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo. Não esqueça disso, a gente já falou, mas é só para a gente recapitular, tá? O estágio, a gente vai pular para o parágrafo 4º, porque a gente já viu aí o parágrafo 3º, que trata dos requisitos, dos critérios que são avaliados por ocasião da avaliação especial de desempenho. Então, nós temos aqui o parágrafo 4º do artigo 27, que vai dizer o seguinte: o estágio probatório ele corresponderá a uma complementação do concurso público a que se submeteu o servidor, devendo ser obrigatoriamente acompanhado e supervisionado pelo chefe imediato. Então, o parágrafo 4º ele se encerra aqui. A gente vai então para o parágrafo 5º, que vai falar o seguinte: durante o estágio probatório, os cursos de treinamento para formação profissional ou aperfeiçoamento do servidor, promovidos gratuitamente pela administração, eles serão de participação obrigatória. É muito importante você atentar para os detalhes, que é o que pode pegar na hora da prova, tá? Então, observe o seguinte: o que é que esse parágrafo ele está dizendo para nós? Está lá o servidor dentro dos 3 anos do estágio probatório, o triênio de efetivo exercício. Aí a administração vai lá e promove algum tipo de treinamento para a formação profissional, para aperfeiçoamento, capacitação, enfim, vai lá a administração promover algum tipo de curso. Como o servidor está em estágio probatório, o parágrafo está dizendo que a participação do servidor, ela tem um caráter o quê? Obrigatório. E tem mais, não é só isso. O resultado obtido pelo servidor por ocasião do curso será considerado em razão da avaliação especial de desempenho, tendo a reprovação um caráter, inclusive, eliminatório. Então, olha a importância deste parágrafo aí, tanto para o servidor no dia a dia, como para a sua prova, tá? Então, está lá a administração oferecendo um curso, isso acontece demais na Polícia Penal, sobretudo por ocasião da gestão atual, que oferece cursos de treinamentos, de aperfeiçoamento, de qualificação para os policiais penais. Então, sem contar o regulamento disciplinar da Polícia Penal, que vai trazer também um dispositivo semelhante, aqui nesta lei está falando do servidor durante o estágio probatório. Então, ele é obrigado a participar do curso. Ah, professor, mas e se o servidor ele não quiser, se o servidor ele não for, se o servidor ele se recusar? Não existe o se, tá? A participação é obrigatória. Então, leve para a prova o que está escrito, esqueça a prática não vai cair no seu concurso, tá certo? Então, para efeito de prova, a participação ela é o quê? Obrigatória. E tem mais: o resultado obtido pelo servidor por ocasião da avaliação especial, né, será considerado por ocasião da avaliação especial de desempenho, tendo a reprovação um caráter eliminatório. Parágrafo 6º fica vedada. Vedada, a gente já sabe o que é: proibida qualquer espécie de afastamento dos servidores em estágio probatório, ressalvados os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aí pula lá para o 10, 12, 13, 15 e 21 do artigo 68 da Lei 9826, que é exatamente a lei
que nós estamos estudando aqui, tá? Professor, o que é que diz nestes incisos? Quer dizer, então, que nestes casos aí o servidor ele não pode se afastar? Na realidade, a regra é que ele não pode se afastar do exercício funcional por ocasião do estágio probatório. Ele não pode, mas existem aqui as exceções, né? Ressalvados os casos previstos nesses incisos aqui, que eu vou mostrar aqui para você o que é que diz esses incisos, tá? Então ele vai poder se afastar aqui como exceção em razão de férias, em razão de casamento até 8 dias, em razão de luto até 8 dias por falecimento de cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, inclusive madrasta, padrasto e pais adotivos, luto até 2 dias por falecimento de tio e cunhado, exercício das atribuições de outro cargo estadual, agora de provimento em comissão, inclusive da administração indireta do Estado, convocação para o serviço militar, licença por acidente do trabalho, agressão não provocada ou doença profissional, que a gente vai falar sobre ela posteriormente, licença a funcionária gestante, licença para tratamento de saúde, doença devidamente comprovada até 36 dias por ano e não mais que 3 dias por mês, é o velho atestado médico, e também por ocasião de nascimento de filho até um dia para fins de registro civil, tá? Então, para efeito de prova, repita, eu vou bater nessa tecla o tempo todo aqui durante o nosso curso, o que vai cair na sua prova é o que está escrito na lei, é o que está aqui, que está em vigor, que é aplicado aos servidores do Estado. Ok? O que acontece na prática, o que acontece em outros dispositivos que são diferentes do que está aqui, não vai ser, não vai importar para a nossa prova. Então, para efeito de prova, o servidor em estágio probatório, ele não poderá afastar-se do serviço ou do exercício, exceto nas seguintes situações previstas no artigo 68 desta lei. Está aí todas as exceções, conforme eu li aqui com você, tá bom? Show? Aprenda essas exceções. As bancas, elas adoram cobrar exceções nas questões de prova. Você tem que ficar antenado, tem que ficar esperto, tá? Para não cair aí em alguma pegadinha, tá certo? O servidor em estágio probatório, ele não fará jus à ascensão funcional. E aí, muita gente me pergunta, professor, de quanto em quanto tempo, por exemplo, um policial penal ele vai ascender profissionalmente? Para falar de ascensão, primeiro a gente tem que falar de estágio probatório. Então, o servidor em estágio probatório ele não pode ascender, ou seja, ele não pode ser promovido, ele não pode se desenvolver na carreira. Afinal de contas, ele ainda está estagiando, ele não sabe nem se fica, como é que ele vai querer ir atrás de uma promoção. Então, não tem como falar em ascensão funcional por ocasião do estágio probatório. Professor, mas peraí, como assim ele não sabe se fica, professor? É lógico, meu filho, ele ainda vai passar por uma avaliação especial de desempenho para saber se ele vai conseguir a sua tão sonhada estabilidade no cargo. Opa, ele vai, vamos tentar voltar aqui, né? Muito bem. Vamos retornar, não tem problema nenhum, a gente vai aqui. Pronto, tá? Acredito que agora dê certo. Pronto, não fará jus à ascensão funcional. Agora, salvo quando nomeado para o exercício de cargo de direção ou gerência superior na administração pública estadual direta ou indireta, hipótese em que admitida a ascensão funcional por antiguidade, desde que prevista na respectiva carreira, observados os critérios estabelecidos na legislação. O que ele está dizendo? Que a regra geral é que aquele que entrou por meio de concurso público e ainda está em estágio probatório, ele não poderá, ele não fará jus, ele não terá direito à ascensão funcional, ele não pode ser promovido como regra geral. Agora, existe a exceção, salvo quando para exercício de cargo de direção ou gerência superior da administração pública estadual, direta ou indireta. Hipótese esta que, em caso seja admitida a ascensão por antiguidade, deve ser observada aí
todos os critérios estabelecidos na legislação da respectiva carreira, tá bom? Ok? Então, atente para a regra e atente para a exceção. Falou em estágio probatório, as faltas disciplinares cometidas pelo servidor após o decurso do estágio e antes da conclusão da avaliação especial de desempenho serão apuradas por meio de um processo administrativo disciplinar precedido de sindicância, esta quando necessária, tá? A sindicância que a gente vai estudar lá na frente, no final aí da lei, mais para a parte final da lei, que é um processo no qual o Estado ele reúne elementos informativos. Observe que o final do parágrafo diz assim, ó, a sindicância, quando necessário, ou seja, ela é dispensável. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Tá? Por que o parágrafo diz o seguinte? Faltas disciplinares, tá? Cometidas pelo servidor após o decurso do estágio e antes da conclusão da avaliação de desempenho. A gente tem que lembrar que o estágio dura 3 anos e a avaliação especial de desempenho ordinária ela ocorre após o estágio probatório. Então, está ocorrendo aí a avaliação de desempenho, o probatório já passou, e aí no meio dessa avaliação, o servidor vai e comete uma falta disciplinar, seja ela qual for. Essa falta disciplinar ela será apurada por meio de um processo administrativo disciplinar, e esse processo ele será precedido de sindicância, quando necessário for, será instaurada. A sindicância, eu repito, a gente vai falar mais lá na frente, no final aqui da nossa lei, lá mais para o artigo de número 209, quando a gente for falar de regime disciplinar. Tranquilo? Show! Parágrafo 9º, são independentes as instâncias administrativas da avaliação especial de desempenho e do processo administrativo disciplinar, na hipótese do parágrafo anterior, sendo que o resultado, exoneração ou demissão do servidor em qualquer dos procedimentos, restará prejudicado ao que ainda estiver em andamento. Então, observe, o servidor está passando aqui por uma avaliação especial de desempenho, aí no meio da avaliação ele comete uma falta disciplinar. Então, além da avaliação especial, o servidor agora vai responder um processo administrativo disciplinar, se necessário for até uma sindicância, né? Primeiro uma sindicância. Então, essas esferas são independentes, é isso que o parágrafo 9º está dizendo. As esferas são independentes, tá? Aí, observe o seguinte, o resultado de exoneração ou demissão, em qualquer deles, vai prejudicar o outro que ainda estiver em andamento. Então, o servidor estava respondendo um processo administrativo disciplinar, o resultado foi demissão, é um exemplo. Se o resultado for demissão, a avaliação especial de desempenho ela não necessitará ser concluída, o processo fica prejudicado, tá bom? Parágrafo de número 10, na hipótese de afastamento do servidor em estágio probatório para os fins previstos nos incisos 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18 e 19 do artigo 68, fica suspenso o estágio probatório. Olha que informação relevante, importante. Fica suspenso o estágio probatório durante o período de afastamento, retornando o cômputo, ou seja, a contagem do tempo, após o retorno ao exercício efetivo pelo prazo correspondente ao afastamento. Professor, não entendi nada, mas eu vou explicar para você agora e você vai entender de forma detalhada. O parágrafo está dizendo o seguinte, o servidor está lá no estágio e aí ele vai e se afasta do exercício funcional em razão de um desses incisos citados no parágrafo lá do artigo 68. Beleza, se afastou? Se afastou. Uma vez ele afastando-se por um desses motivos, o estágio probatório fica suspenso durante o afastamento. Voltou a trabalhar, ele vai retomar a contagem do tempo a partir de onde parou. Então o cara tinha 2 anos de serviço, aí se afastou por um dos motivos previstos nesses incisos aí, beleza. Passou lá um tempo afastado, voltou
volta a contagem dos 2 anos. Volta a contagem dos 2 anos, tá bom? Beleza? Aí eu coloquei aqui para você os afastamentos previstos aí, citados no parágrafo de número 10 do artigo 68. O estágio probatório, ele ficará suspenso. É muito importante que você atente para esses detalhes aqui. Ele ficará suspenso. Ele não será anulado, ele não vai continuar normalmente, ele ficará suspenso, tá? Ok? Então, ele fica suspenso de acordo com o artigo 68 e os incisos citados no parágrafo 10. Então, o exercício das atribuições de outro cargo estadual de provimento em comissão, inclusive da administração indireta do Estado. Convocação para serviço militar vai suspender também. Desempenho de função eletiva federal, estadual ou municipal, observada quanto a esta legislação pertinente. Exercício de atribuições de cargo ou função de governo ou direção por nomeação do governador. Licença por acidente do trabalho, agressão não provocada ou doença profissional. Licença para tratamento de saúde. Doença devidamente comprovada até 36 dias por ano e não mais que 3 dias por mês. Missão ou estudo noutras partes do território nacional no estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo governador do Estado ou pelos chefes dos poderes legislativo e judiciário. Prisão do funcionário absolvido por sentença transitada em julgado. Prisão administrativa, que inclusive é considerada inconstitucional, tá? Inconstitucional essa prisão administrativa. Não é mais permitido pela atual Constituição. Suspensão preventiva e o período de suspensão neste último caso, quando o funcionário for reabilitado em processo de revisão. Então, todas essas situações, o servidor vai ficar afastado e o cômputo, a contagem do tempo do estágio probatório ficará o quê? Suspensa, ok? Muito tranquilo, um tema muito importante, muito relevante e, logicamente, um tema que a gente está detalhando aqui, destrinchando para você acertar qualquer questão na sua prova, tá? Parágrafo de número 11, o servidor em estágio probatório poderá exercer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no seu órgão ou entidade de origem, com função ou funções similares ao cargo para o qual foi aprovado em concurso público. Neste caso, computando-se o tempo para avaliação essencial de desempenho. Esse essencial aqui, acredito eu que o legislador quis dizer especial, tá? Mas se vier na prova do jeito que está aí, marque como um correto, aí não é erro meu, é erro da lei, tá certo? Beleza? Vamos tentar decifrar o parágrafo 11. A gente acabou de ver lá no 10 que se o servidor ele for exercer cargo de provimento em comissão, durante o estágio probatório, a lei permite que ele vá, mas o probatório ficará suspenso. A gente acabou de ver. Só que o parágrafo 11 ele está dizendo diferente. Ele está dizendo o seguinte, que o servidor ele está em estágio e agora ele vai exercer um cargo de provimento em comissão, ou de função de direção, chefia, assessoramento. Se for em seu órgão ou entidade de origem, se as funções forem similares às do cargo efetivo, o estágio probatório ele não restará prejudicado, ele não ficará suspenso. Então, vou dar um exemplo aqui. Você entra para o Serviço Público Estadual do Ceará através de um concurso público, você é nomeado e empossado e está exercendo o cargo de policial penal aqui no Estado. De repente, você é nomeado para exercer o cargo de diretor de unidade prisional dentro do sistema penal do Estado. Ou seja, você é um servidor efetivo, está em estágio probatório e agora vai exercer um cargo em comissão com funções semelhantes às funções do cargo efetivo de policial penal. Ora, você vai trabalhar como diretor de unidade prisional. Desta forma, você vai poder contar todo o período de exercício do cargo em comissão para fins de avaliação especial de desempenho do estágio probatório. Ou seja, o seu estágio probatório ele não ficará suspenso, ele não ficará prejudicado. Pensa numa informação bacana essa daí, tá bom? Show de bola.
Agora, o parágrafo de número 12, ele foi alterado recente, agora no ano de 2015, não tão recente assim, mas houve essa alteração aí no parágrafo. O servidor estágio probatório, ele pode ser cedido, ele pode ser emprestado, para a gente entender, para órgão da administração pública direta e indireta. Órgão da administração direta e indireta, para exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no âmbito federal, municipal e estadual. O que ele está dizendo? Eu sou um policial penal, acabei de entrar. Entrei por meio de concurso público, tenho 6 meses de serviço. É só um exemplo. Estou no meu estágio probatório. Ora, se eu estou no meu estágio probatório, o parágrafo de número 12 está dizendo que eu poderei ser cedido ou emprestado, para você entender o que seria isso, para qualquer órgão da administração direta ou indireta, para exercer qualquer outro cargo em comissão, ou função de direção, de chefia, de assessoramento. O detalhe é que isso pode ser em âmbito federal, em âmbito municipal, em âmbito estadual, não importa. Eu tenho 6 meses, eu tenho 1 ano de serviço, tenho 2. Não importa, eu posso ser cedido sem problema nenhum. É isso que está dizendo a lei. Agora, olha o detalhe aqui, com ônus para o destino. Significa dizer o quê, professor? Significa dizer que quem vai arcar, logicamente, com todas as despesas referentes ao pagamento de minha remuneração será o órgão a qual eu fui cedido. Ok? E olha o que vai acontecer com o meu estágio probatório. Restando suspenso o cômputo do estágio probatório, voltando este a ser contado a partir do término da sessão e, consequentemente, retorno à origem. Professor, eu não entendi, foi nada, professor, estou voando. Você vai entender, meu amigo, você vai entender, minha amiga, você vai acertar as questões na sua prova. Então, de novo, você é um policial penal, tem 1 ano de serviço. Aí, de repente, o prefeito da cidade de Fortaleza, é só um exemplo aqui, ele lhe convida para você ser chefe do gabinete do prefeito, você vai ser assessor do prefeito, você vai exercer um cargo em comissão, uma assessoria, você vai exercer um cargo de direção, de chefia. Ora, mas eu tenho só 1 ano de policial penal, não importa, a lei diz que você vai poder ir, ou seja, você vai ser cedido para outro órgão, inclusive pode ser para outro órgão no âmbito federal, no âmbito municipal ou estadual, sem problema nenhum, ok? Dito isto, o parágrafo continua dizendo que o ônus será para o destino, ou seja, quem lhe convidou é que vai arcar com todas as despesas referentes ao pagamento aí de sua remuneração, de sua gratificação, seja lá o que for, ok? Uma vez isso acontecendo, o seu estágio probatório, ele ficará suspenso até que você seja devolvido, até que ocorra o término da sessão e, consequentemente, você retorne ao órgão de origem, tá? Este parágrafo de número 12 foi alterado em 2015, não era dessa forma, não existia esse parágrafo, ele foi incluído, trazendo essa permissão aos servidores públicos civis do estado do Ceará. A gente vai concluir aqui o 27 e fechar com o artigo de número 28, que diz que o servidor que durante o estágio probatório ele não satisfizer quaisquer dos requisitos previstos lá no parágrafo 3º do artigo 27, ele será exonerado nos casos dos itens 1 e 2, ou ele será demitido na hipótese do item 3. Ou seja, o que é isso? O cara passou pela avaliação, aí lá existem os critérios, a depender do critério que ele venha a ser avaliado e não venha obter aí um conceito favorável, ele pode ser exonerado ou ele pode ser demitido. Professor, qual é a diferença? A gente vai ver nos próximos blocos, tá? O ato de exoneração ou de demissão do servidor, em razão de reprovação na avaliação especial de desempenho, será expedido pela mesma autoridade competente para nomear.
Ok? Show! Olha só, chegamos aqui ao final de mais um bloco. Espero que você esteja gostando aqui da nossa aula. Estamos destrinchando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Ceará. Tenho certeza que vai ajudar muito você a acertar as questões na sua prova. Nós vamos fechar por aqui e no próximo bloco a gente continua. Grande abraço e até o próximo vídeo.